Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série falando de Enneagrama. E aí a gente entra então no Enneatipo 5, que é o foco desse vídeo agora, que é justamente o analítico do Enneagrama, naquela denominação que nós fazemos para cada um dos tipos psicológicos. Então, o Enneatipo 5 é aquela pessoa que a gente costuma dizer que é o acumulador de conhecimento. É uma pessoa extremamente introvertida, extremamente observadora, que estuda, estuda, estuda e que sabe de tudo um pouco, mas não de forma rasa, de tudo um pouco, mas de forma profunda. Diferente de outras personalidades que assumem às vezes uma identidade sobre algo que ela não é, mas fica ali numa condição um pouco rasa a respeito das coisas. Não, o tipo 5 ele mergulha profundamente. Qual é a cilada, grande cilada para um Enneatipo 5? É que, na maioria das vezes, ele tem muita dificuldade de colocar em prática aquilo tudo que ele aprendeu, aquilo tudo que ele estudou, todo aquele conhecimento que ele acumulou. Porque ele nunca se considera pronto o suficiente. Ele acha que se ele não estudar um pouquinho mais, o que ele vai fazer não vai obter um bom resultado. Então ele tem na mente dele um sentimento constante de economia, de escassez para si próprio. Ele mesmo acha que ele não sabe o suficiente. Então ele está o tempo todo correndo atrás de conhecimento. Como um observador, um grande observador que a gente vai notar também que os Enneatipos 5, por exemplo, quando vai numa reunião ou numa palestra ou numa aula em que você tem lá a disposição de cadeiras em fileiras, né? As primeiras mais próximas do expositor e as últimas mais afastadas, o Enneatipo 5 sempre vai sentar atrás, ele nunca vai sentar na frente, porque se ele sentar na frente, ele não vai conseguir observar todo o ambiente, todo o local. Essas são as características principais do Enneatipo 5. E aí, como a gente fez com todos os outros Enneatipos, o que vamos abordar agora para poder mergulhar profundamente e conhecer o Enneatipo 5? Nós vamos voltar no passado, porque não importa tipificar e rotular as personalidades dentro da mandala do Enneagrama, mas sim olhar para o que há por trás delas. Ou seja, a sua origem. Como que uma pessoa escolheu, se tornou ser um determinado Enneatipo, que é a maneira como ela se mostra ao mundo. Então, por que um Enneatipo 5 é tão analítico? Por que ele precisa, segundo sua crença, acumular conhecimento, sabedoria e para se mostrar ao mundo? Porque lá no passado, na sua infância, ele encontra uma criança ferida com um medo original e uma crença. Essa criança provavelmente ouviu das pessoas mais próximas dela ou teve a percepção de que ele só seria querido e amado se ele mostrasse conhecimento, se ele mostrasse saber das coisas. Então, provavelmente, ele cresceu, ele recebeu em determinado momento, que pode ser um momento único ou contínuo durante a sua infância, a informação, o imprint, de que ele não era competente o suficiente, que ele não fazia nada direito, que ele não sabia das coisas. E aí ele cria um medo, que é o medo original, de justamente ser incompetente. Para não ser incompetente, ele busca então esse acúmulo de conhecimento, esse excesso de análise, esse excesso de estudo,
para se contrapor a esse medo original, porque esse medo original cria nele a crença de que se ele se mostrar incompetente ao mundo, ele não vai ser amado. Para então se proteger desse medo original e para combater essa crença, para fazer jus à crença no sentido de que eu preciso ser competente, eu preciso ter conhecimento, conhecimento é poder. Então eu preciso acumular e eu acumulo para mim, né? Eu não tenho muita dificuldade em compartilhar com os outros, por isso que eu disse que ele tem dificuldade de entrar em ação, para me proteger, para eu ser amado. Então o mecanismo de defesa de um eneatipo 5 é justamente o isolamento emocional. Ele não olha para as suas emoções e ele não olha para as emoções de quem está ao seu lado. É, portanto, uma pessoa fria emocionalmente. E nós, agora com esse entendimento, vamos olhar para um eneatipo 5 com muita compaixão, porque sabemos que ela não é fria emocionalmente, que ela não se isola emocionalmente à toa, mas sim como um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa de um medo que está depositado, que tem sua origem lá atrás, na primeira infância, vai se mostrar ao mundo por meio da sua paixão emocional. E a paixão emocional de um eneatipo 5 é a avareza. E é a avareza não só em relação a recursos materiais, mas também em relação às suas emoções. Então, o eneatipo 5, ele não demonstra as suas emoções. E é nesse sentido que a sua paixão emocional é a avareza. Porque ele não tem tempo para isso. O tempo dele é dedicado a acumular conhecimento, a aprender. E aí ele entra na outra maneira de expressar seu mecanismo de defesa, que é a sua ideia fixa. E a ideia fixa de um eneatipo 5 é a economia. Ele acha, por alguma razão, que está depositada também lá no passado, que não há recursos disponíveis para todo mundo. Então, ele acumula as coisas para si, ele acumula o conhecimento para si, ele vai sempre buscar o minimalismo nas coisas, ele é econômico, sim, falando de dinheiro, também é, porque ele entende que não há recursos disponíveis para todos. Falando somente usando a nossa mente, a gente poderia fazer um julgamento de um eneatipo 5, que seria um julgamento muito ruim, de que são pessoas, nossa, que pessoa mais mesquinha, olha só, ele é mão fechada, que pessoa mais fria, só quer saber da praticidade, né? No sentido assim, não, nada de olhar para emoções, conhecimento é fonte de poder. E esse julgamento seria ruim se nós fizéssemos só com a mente, porque agora aprendemos que existe um componente emocional, uma dor, um trauma, uma criança ferida, que está ali se defendendo para não sofrer uma dor que sofreu no passado, de não ser amada ou de ter a percepção de não ser amada por não ter conhecimento suficiente. E até aí nós estamos falando do autoconhecimento de um eneatipo 5, e como fizemos também com todos os outros eneatipos, nós precisamos então aprender como evoluir, como que um eneatipo 5 pode educar essa sua tendência de ser o analítico ao extremo. E isso vai ser obtido por movimentos que ele faz dentro da mandala do Eneagrama, movimentos de flecha e também das suas asas, que são os seus vizinhos. Então, falando primeiramente dos movimentos de flecha, nós vamos entender que o movimento de evolução principal de um eneatipo 5 está no ponto 8.
Porque é no ponto 8 que ele vai justamente conseguir a energia da ação que lhe falta. Ao invés de só acumular conhecimento, fazer projetos lindos, aliás, transformadores que podem revolucionar a humanidade, porque ele conhece aquilo, ele estudou aquilo, mas ele não consegue, ele tem essa dificuldade de colocar em prática. Então é olhar para o Eneatipo 8, aquele que realiza, aquele que faz, aquele que resolve, e pegar essa energia instintiva, pé no chão, momento presente, e fazer acontecer. Em relação ao Eneatipo 7, é também olhar para as coisas com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de otimismo e criatividade. Sair um pouco dessa questão de só analisar as coisas e usar a criatividade do ponto 7 para elaborar projetos que vão dar certo, que vão chegar a algum lugar. E se ele conjugar isso com a energia instintiva do ponto 8, olha só que fantástico. Ele tem o conhecimento, ele busca a criatividade, o otimismo e a leveza no ponto 7, e ele vai para o ponto 8 para fazer acontecer. Pronto. Já temos um Eneatipo 5 que está evoluindo, expandindo a sua consciência, saindo daquela zona de apenas acumular conhecimento e realizando. Mas o Eneatipo 5 também tem duas asas importantíssimas. O Eneatipo 4 é uma delas, e é onde o Eneatipo 5 vai aprender a olhar para as suas emoções. Ele vai entender que não há problema em acessar o seu coraçãozinho, tão ferido e machucado, por não ter tido a percepção de ser amado quando era criança, pelas pessoas mais importantes da sua vida. Já no ponto 6, o Eneatipo 5 vai buscar aquela lealdade, aquela noção de que ele não está sozinho no mundo e que ele não deve se isolar, porque o Eneatipo 6 ele pensa muito nos outros. E com esse conjunto todo de movimentos de evolução, o Eneatipo 5 vai ascender naquela espiral ou naquela escada de evolução, abandonando as coisas mais sombrias do seu ego e acessando a sua essência, os seus atributos divinos que estão ali guardados e escondidos por trás de uma racionalização de tudo. E o atributo principal relacionado ao Eneatipo 5 é a sabedoria, é a onisciência. É ele compreender que essa sabedoria e que esse conhecimento está sim disponível para todos. Que não devemos pensar que um dia vão faltar recursos. Está em acreditar no fluxo do universo e no fluxo do nosso próprio planeta, incluindo aí os recursos materiais. E é assim que ele vai abandonar essa paixão emocional da avareza, essa ideia fixa da economia, e vai trazer em lugar a abundância. Não é legal pra caramba chegar a essas conclusões? Eu fico realmente muito feliz de saber que talvez Eneatipo 5 vão assistir esse vídeo e vão falar, nossa, eu buscava por esse caminho para minha própria evolução. E é óbvio que não é num vídeo de 20, 25 minutos que a gente vai resolver todos os nossos problemas. Mas entendam esses vídeos que eu estou gravando como portas que se abrem para que a gente, usando a nossa autorresponsabilidade, faça os movimentos de evolução. Eu fico muito feliz também por saber que muitas pessoas aqui que são de outros eneatipos, mas que convivem com o Eneatipo 5, vão agora olhar com mais compaixão e entendimento para aquelas pessoas. E vão saber que aquela pessoa ela é fria emocionalmente, que ela passa horas e horas e horas a fio estudando e acumulando conhecimento, né? E aí a gente vai conseguir compreender melhor essa pessoa e talvez ajudá-la
Fala, olha, você já está bom o suficiente em termos de conhecimento. Coloque isso agora em prática. Realize, entre na ação, entre na energia da ação. E você não precisa mais, Eneatipo 5, esconder as suas emoções por trás dessa racionalização. Não tema. Acesse seu coração. Porque isso, na verdade, vale para todos nós, todos os eneatipos. É expandindo essa energia de amor, essa energia de aceitação, da vontade, da realização, da abundância, da fonte, da origem divina, da união, da paz que habita em nós, no nosso coração, que nós vamos todos evoluir. Mas para os mentais é muito difícil acessar esse coração. E é assim que nós então terminamos esse vídeo sobre o Eneatipo 5. Tudo bem? Então eu te vejo no próximo vídeo, quando a gente vai falar então do Eneatipo 6. Até lá. Tchau, tchau.